O jejum é uma prática milenarmente conhecida, com relatos até mesmo na Bíblia, porém só caiu nas graças do meio médico recentemente, quando em 2016 o Prêmio Nobel da Medicina foi justamente para o cientista que conseguiu comprovar os benefícios reais do jejum. Ou seja, deixou de ser uma suposição, uma crendice ou uma prática individualizada, até mesmo culturalmente, para que tenha até mesmo benefícios para a saúde. E o que esse cientista conseguiu comprovar em laboratório? Ele conseguiu comprovar que em indivíduos saudáveis, porém em privação de alimentos, a célula começava a fazer uma faxina, como se fosse uma lei da sobrevivência natural, o mais forte sobreviveria. Tem um compartimento celular chamado macrófago, que ele começou em privação de alimentos a comer outros compartimentos, toxinas, produtos residuais. Ele começou a fazer uma faxina na célula, ou seja, ela começou a funcionar com maior vigor, com maior eficiência e acabou prevenindo o aparecimento de várias doenças. Todo mundo pode fazer o jejum? A princípio não. É importante que o indivíduo esteja saudável e com suas reservas nutricionais em dia. Para isso é importante que você faça exames de sangue regularmente, mostre ao seu médico, nutricionista, para mostrar que você está apto, que você está saudável. Feito isso, está tudo bem? Sim, você pode começar a praticar o jejum, principalmente se for um jejum chamado fisiológico. O que significa isso? É você fazer a sua última refeição do dia o mais cedo possível e a primeira refeição do outro dia o mais tarde possível, para prolongar esse tempo de jejum. Você pode fazer essa última refeição de acordo com a luz do dia. Começou a escurecer? Faça a última refeição. Isso pode ser por volta das 18, 18h30. E a primeira poderia ser o almoço do outro dia. Uma dica muito importante é aumente a ingestão de água, para que isso vá hidratando o seu corpo, mantendo o seu metabolismo ativo e também tirando o foco da alimentação. Pode entrar chás e cafés desde que não estejam adoçados. As pessoas que praticam o jejum experimentam principalmente com benefício maior disposição, melhoria da circulação, até mesmo menos fome. É impressionante, né? Porque a pessoa come menos e ela ainda sente menos fome. Ela previne várias doenças, principalmente doenças como Parkinson, Alzheimer e doenças crônicas, como diabetes, dentre várias outras doenças que têm surgido nesse momento moderno da vida. Existem também outros tipos de formas de se praticar o jejum. Eu falei sobre o jejum fisiológico, que na verdade era como o pessoal antigo que dormia mais cedo fazia, naturalmente. Mas existem protocolos de 18 horas, 24, até mesmo 36 horas. O interessante seria você começar com o mais fisiológico possível e à medida que você vai ganhando segurança e tem acompanhamento profissional para fazer isso, que você vai aumentando esse tipo de protocolo para fazer o jejum. Com certeza, como essa pessoa vai passar por uma privação alimentar, isso pode sim colaborar no emagrecimento, na redução de peso. Muitas vezes as pessoas comem porque elas acham que precisam comer, principalmente de 3 em 3 horas, que sair de casa sem tomar café da manhã, nossa, vai ser um absurdo para o corpo. Eu confesso que enquanto nutricionista, até mesmo formada há 10 anos, já falei isso em consultório, porque era a orientação prévia que nós tínhamos. Só que como a medicina avançou, a nutrição acompanhou, hoje nós sabemos que mais importante do que você comer de 3 em 3 horas é você respeitar a sua fome real. Se você não está com fome para poder lanchar no meio da tarde, por exemplo, você não precisa de lanchar, você pode ir direto para o seu jantar, sempre com bom senso, porque muitas vezes a pessoa também não lancha e quando vai fazer o jantar, janta demais. Não, sempre com bom senso. Você pode até deixar de lanchar porque você não está com fome, mas você também não precisaria de comer o dobro na próxima refeição. O jejum pode ser feito várias vezes na semana e até todos os dias se você se sentir apto para isso. Nunca com um mecanismo de compensação para um aumento de ingesta. Exemplo,
comeu demais no final de semana e vai fazer jejum justamente na segunda-feira. Não, porque o risco é de você entrar justamente em uma compulsão alimentar. Horas come demais, horas de menos. Então, o objetivo do jejum principal é trazer mais saúde e não desequilibrar isso. A última refeição e a primeira refeição, quando você quebra o jejum, é indicado que seja principalmente com alimentos ricos em gorduras boas, ou seja, aquela gordura naturalmente presente no alimento, porque ela tem uma digestão mais lenta, tem um índice glicêmico mais baixo e evita possíveis oscilações na corrente sanguínea em relação à glicose e um desequilíbrio da sua glicemia. Sempre focar primeiramente na gordura, depois a proteína e por último no carboidrato, visto que o seu corpo já está um período longo sem alimentos. E como exemplo de gorduras boas poderia ser o abacate, castanhas, carnes com gorduras, outros tipos de semente que seriam oleaginosas, laticínios gordos, leite, principalmente o integral, mas aquele leite lá ao pé da vaca, não necessariamente aqueles de caixinha. Todos os alimentos que já têm gordura naturalmente presentes nele. Muitos praticantes de atividade física perguntam: mas é possível fazer o jejum sendo que eu malho de manhã, eu faço uma caminhada de manhã ou faço muito tarde, eu posso fazer o jejum? Sim, você pode, não necessariamente você vai perder massa muscular, porém você tem que estar bem acompanhado por um profissional para que possa certificar que você tem todos os nutrientes que você precisa, ou se você vai precisar de suplementar e como distribuir a sua alimentação então nesses outros horários. Agora, com relação à sensação se vai faltar energia, não, porque o nosso corpo tem reserva e em muitos casos tem até muita reserva. Então, uma dica principal é: primeiro, respeite a sua fome, identifique o que é fome real e ao longo do dia já vai selecionando: eu preciso de realmente comer tudo isso? Eu preciso de fazer um prato tão grande para poder me alimentar? Eu preciso repetir? Eu realmente tenho que lanchar? Eu preciso de fazer uma ceia? Antes de você entrar para um protocolo de jejum longo, vá primeiro simplificando o seu dia a dia, vá percebendo como é essa sua fome real, principalmente com o auxílio da água. Esse assunto pode parecer ser polêmico, mas no meio médico não, já existem evidências científicas suficientes para embasar esse tipo de conduta e sim trazer mais benefícios à população. Procure um profissional atualizado da nutrição e desfrute de todos os benefícios que essa nova prática pode trazer para a sua vida.